Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long e mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre reprogramação mental e emocional. Como nós podemos reprogramar a nossa mente para mudarmos de vida, para sermos quem realmente a gente gostaria de ser. Gente, reprogramar significa assumir um novo papel emocional na vida. Significa se colocar no mundo de uma forma completamente diferente. Significa realmente conseguir ir além e mudar. Mudar, gente, não dá para mudar de vida sem mudar como nós somos no dia a dia. Não dá, você tem que mudar o seu comportamento, você precisa mudar quem você vem sendo, como você se coloca, como as pessoas enxergam você. Não dá para fazer esse papel de ter uma vida nova, reprogramar a mente sem mudar quem nós somos. Então, olha só, o que implica mudar quem somos? Implica em assumirmos emocionalmente o nosso verdadeiro papel. Então, por que as pessoas se colocam na vida da forma com que elas não gostam, da forma com que elas não querem? Sabe por quê? Porque a gente é programado dessa forma. Quando você nasceu, você aí que está me ouvindo, quando você nasceu, a sua mãe, o seu pai, os adultos que estavam à sua volta, falaram coisas para você. Seja assim, não seja daquele outro jeito. Faça assim, não faça daquele outro jeito. Isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso não é legal. Se afaste disso. Não é isso que a gente ouve quando a gente é criança? E quando nós somos crianças, até os 9 anos, tudo que nós estamos ouvindo está entrando sem filtro. Você, então, foi programado. Se o seu filho nascesse lá na China, ele falaria chinês, ponto. Mas ele nasceu aí na sua casa. Então, eu te pergunto, como você programou as suas crianças e como você, quando foi criança, foi programado pelos seus pais? Gente, é bem simples. Olha, eu vou mostrar para você agora. É bem simples de saber. É só você olhar para a vida das pessoas que estavam à sua volta quando você era criança. Eram pessoas bem-sucedidas? Eram pessoas que sabiam coisas e que realmente faziam coisas acontecerem? Eram pessoas que só falavam e não faziam? Quem eram essas pessoas? Você tem esse papel, né, para olhar. Então, aquilo que você mais quer na sua vida, aquela coisa que você quer muito, mais dinheiro, um romance, uma profissão diferente, seja lá o que for, pensa aí no seu maior sonho agora. Entenda o seguinte, esse sonho precisa, para que você alcance ele, literalmente para que você agarre ele, você precisa se manter, se colocar e se manter num novo papel, num novo comportamento. Então, o seu comportamento precisa mudar. Não dá para você chegar onde você deseja se comportando do mesmo jeito, tendo essa mesma personalidade, fazendo tudo do mesmo jeito que você faz todos os dias. Não dá. Para pensar. Se você quer, sei lá, crescer na sua empresa, se você quer, por exemplo, ser uma pessoa aí que você imaginou, você vai precisar se comportar diferente. Então, tem que surgir uma nova personalidade. Mas, para que surja uma nova personalidade dentro de você, aquilo que você sente a respeito de quem você realmente é, precisa mudar. Essa programação interna precisa mudar. Sabe por quê? Senão acontece aquela velha história, né, gente? Uma parte de você acredita que pode, que deve, mas lá dentro, lá no fundo, você realmente não bota fé. Acontece também aquela velha história. É comum a pessoa, ela saber que ela precisa fazer certas coisas, ela tem os recursos para fazer aquilo que ela precisa, ela tem o dinheiro, ela tem o tempo, mas ela vai só até a página 2. Isso acontece com você? Isso frustra, né, gente? Sabe quando a gente percebe que passou mais um ano e você está no mesmo lugar, você mora no mesmo lugar, você está com as mesmas pessoas, você tem o mesmo salário, você está nas mesmas situações, nos mesmos problemas? Por quê? Porque você está andando em círculos. Emocionalmente, a sua programação interna, o seu software mental está na mesma faixa, está no mesmo ponto. Então, para que você mude de vida, é preciso reprogramar a mente. E é isso que eu faço. Eu criei um método Long, onde eu reprogramo emocionalmente as estruturas emocionais da pessoa. Isso eu faço através do meu método, que utiliza a epigenética.
física quântica, programação neurolinguística, hipnose, em muitos casos, para que a pessoa entenda uma nova sensação. O que é entender uma nova sensação? É você conseguir se comportar emocionalmente diferente perante qualquer coisa. Vou dar um exemplo que é o mais comum e que é o que mais impacta as pessoas. Uma pessoa desorganizada e uma pessoa que não consegue ter um ritmo em relação àquilo que ela gostaria. Então, o que é isso? É uma pessoa que sabe que ela sabe que deveria fazer as coisas de uma determinada forma, por um determinado período, todos os dias ou tantos dias na semana, mas ela nunca consegue ir além. A pessoa se solta daquilo, ela se programa, ela faz por 2, 3, 4 dias, às vezes 1, 2 semanas, mas o que acontece? A pessoa volta para trás. Por que ela volta para trás? Por que ela perde a força no meio do caminho? É como se ela desse um impulso e, de repente, ela perde a força, ela se desestimula, ela se encolhe e ela volta para trás. Isso acontece por causa da programação. Então, vou pegar um exemplo bem concreto. Quando você, um dia, passa por uma experiência, quimicamente falando, organicamente falando, o seu corpo, ao vivenciar aquilo, tem na hora uma reação automática, onde os nossos hormônios dentro da gente são liberados. Se você passou por uma sensação de estresse, por exemplo, você vai ter um hormônio que vai gravar dentro de você, dentro das suas células, aquela sensação de medo, por exemplo, de insegurança, seja lá o que for, né? Então, sei lá, gritaram com você, você passou por um assalto, não seja o que for. Esse hormônio atua ali naquela hora e grava. E o que acontece depois no nosso corpo? Aquilo fica como uma programação, fica como um programa. Quando você se vê novamente, e isso nós chamamos na PNL de âncora, se vê novamente numa situação parecida, aquela lembrança de forma inconsciente ativa dentro do seu cérebro, o que? Aquele mesmo hormônio. E você, de novo, tem aquela reação fisiológica, aquele frio na barriga, aquele medo, seja lá o que for. E aí, o que acontece? Isso grava novamente, traz mais força para aquilo. E aí, você fica com essa programação de que é melhor não. Então, vamos supor que você era uma criança espontânea, feliz, e um dia te esculacharam, sabe assim? Um dia falaram, cala a boca, você é isso, você é aquilo. Naquele momento, aquela sensação foi tão ruim dentro de você que você se encolheu, cara. Mulher, você se encolheu. E quando você se encolheu, aquele hormônio que atuou ali, aqueles hormônios, não é um só, é uma cadeia de hormônios, aquilo fica gravado dentro de você, aquela memória emocional. É nessa memória emocional que o método Long atua, eu vou e desprogramo, desconecto a pessoa daquela sensação. E sabe o que acontece? A pessoa vai lembrar sem sentir. As pessoas falam, Cris, é incrível, eu passei pela situação que me impactava, eu passei pela situação onde eu travava, onde eu não conseguia falar, e aquilo, ó, não aconteceu nada, eu não senti nada, eu esqueci de ficar com medo, eu esqueci de ficar ansioso, eu esqueci daquilo que era normal acontecer. Então, é isso que eu faço. Então, eu convido você a vir fazer isso comigo. Eu faço isso em 5 sessões. Eu estou há 23 anos fazendo isso. Eu fui me especializando pelo mundo, fazendo esses cursos de epigenética, de física quântica, de programação neurolinguística, de hipnose, de visualização, de cursos e mais cursos para entender como a mente funciona. E eu me especializei na mente. Eu me especializei em mudar. Eu fiz comigo mesma, gente. Então, eu convido você a vir fazer esse processo. Eu vou deixar o nosso WhatsApp. Fala lá com o meu assistente. O nome dele é Michel. E o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. Lá no meu site tem todas as informações sobre os meus atendimentos. Eu atendo em São Paulo, aqui em Moema, próximo ao metrô Eucaliptus, do ladinho do Shopping Ibirapuera. Gente, tem as informações sobre as constelações. Aliás, sábado nós temos constelação lá no espaço. É o Jorge Var Ribeiro, que é meu marido, que faz. É um excelente constelador. E nós, lá no Espaço Jornadas, nós vamos sortear todo sábado, uma constelação. E para participar da constelação, para você que quer conhecer constelação, não paga nada. Então, a gente pede só para você levar um suco, uma bolachinha para a gente compartilhar, se você gosta de fazer um bolo, enfim. Para compartilhar entre as pessoas que
Vão até lá. Então, todo sábado, gente, nós temos constelação lá no espaço. Temos também a oficina de constelação toda quarta-feira de noite para você tirar dúvidas e fazer movimentos sistêmicos. São pequenos movimentos sistêmicos, são pequenos movimentos que você faz com a sua própria alma para você enxergar o que você precisa enxergar. É muito interessante. Nós teremos também esse mês lá no espaço uma palestra e para você também tirar dúvidas e entender tudo sobre a aromoterapia. Isso vai ser feito com a Tatiana. Eu não vou falar o sobrenome dela aqui, porque eu falo sempre o sobrenome dela errado. Outro dia eu falei, eu tenho que aprender a falar o sobrenome dela. Mas eu acho que é Tatiana Anglione, gente. Então, nesse mês nós temos a palestra com a Tatiana. Lá no meu site tem os meus livros. Eu escrevi vários livros aqui no Brasil. Tem um lá fora, nos Estados Unidos. Tudo para você entender que é possível mudar. Pare para pensar. Uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que consegue ser. É isso mesmo, para pensar. Uma pessoa bem-sucedida, ela consegue ser e ela consegue ter atitudes bem-sucedidas. Ela tem um comportamento bem-sucedido, ela se organiza, ela sabe se colocar, ela confia nela mesma. Uma pessoa bem-sucedida tem paixão por si mesma. A pessoa bem-sucedida, ela não fica presa ao que os outros falam dela, ao que os outros estão falando, vão falar, ao que as pessoas expressam. Essa pessoa, quando ela é bem-sucedida, ela está bem colocada na vida. E por que uma pessoa não consegue ser bem-sucedida? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que ela não aprendeu a ser. Se você teve a sua volta, quando você era criança, adultos que não eram bem-sucedidos, ponto, bingo, tá aí a resposta. Você foi programado a copiar as atitudes deles, a gente copia o pai e a mãe, né? Só a gente observar crianças, a gente vê que a criança copia até o jeito de, às vezes, andar do pai e da mãe. Então, você aprendeu a copiar as coisas dos adultos que estavam à sua volta, além de você ouvir deles todas as crenças, todos os paradigmas, todos os porquês da vida, todos os podes e não podes. Você foi programado, ponto. Agora, esse é o primeiro motivo para uma pessoa não conseguir ser bem-sucedida. O outro motivo é que a pessoa pode ter passado, talvez seja o seu caso, e é o mais comum, inclusive, passado por alguma experiência que fez ela sentir que ela não tem valor. Quando uma pessoa se sente sem valor, ela tem uma frequência emocional muito baixa, energética e emocional muito baixa, e essa pessoa se sente inferior. Quando uma pessoa se sente inferior, sem valor, ela não tem coragem de ser, ela se encolhe, ela tem medo de se mostrar para o mundo. E uma pessoa que tem medo de se mostrar para o mundo, o que ela vai fazer? Ela vai fazendo um papel errado, ela vai assumir um papel errado, ela vai ser o que ela não quer ser. Por quê? Porque ela acredita lá dentro da cabeça dela que se ela for aquilo que os outros querem que ela seja, ela vai ser aceita. E aí tá todo um problema que você precisa resolver. Então, você precisa se transformar na pessoa dos seus sonhos para que você consiga realizar a sua vida, né? Para que você consiga realizar os seus sonhos. Isso significa ser uma pessoa diferente do que você vem sendo. Não dá para mudar sem mudar. Aquela pessoa que você deseja ser, ela precisa ter um comportamento diferente, se colocar diferente na vida. Então, eu te pergunto, que mãe você tem sido para os seus filhos? Quando as pessoas enxergam você, elas enxergam que tipo de mãe, de pai, de patrão, de mulher, de homem? Quem você acredita que você está sendo? Além de você observar quem você acredita, você tem que observar se é coerente o que você acredita em relação ao que os outros veem quando eles olham para você. Então, para pensar isso. É um exercício, gente. O que as pessoas enxergam em mim? Elas enxergam uma pessoa encostada na vida, uma pessoa medrosa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa ciumenta, uma pessoa chata, uma pessoa que é desinteressante, uma pessoa que é, de repente, um chefe tirano, uma pessoa que todo mundo foge, um pai e uma mãe que não dá bom exemplo. Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Ou, né, você é visto pelos seus filhos como uma pessoa fantástica, como uma pessoa construtiva na vida. Gente, outro dia eu ouvi do meu filho uma coisa assim que encheu meu coração. Eu falei para ele, o meu filho mais velho, contei lá uma coisa para ele. Ele falou assim: mãe, eu acredito tanto em você. Gente, isso encheu meu coração. Por quê? Porque ele tá vendo o que eu faço acontecer. E isso você tem que ter dos seus filhos. Se o seu filho não acredita em você, os outros também não vão acreditar.
Então você tem que entender que papel você está sendo para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa, no seu trabalho. Você é visto como uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa mais ou menos na média, aquela pessoa que passa desapercebida? Quem você quer ser? Porque, olha, tudo que você quer ter na vida, que inclui com certeza dinheiro, na maioria das pessoas, né? 95% da população quer dinheiro e relacionamentos interessantes. Isso inclui ter uma personalidade interessante, uma personalidade bacana na vida. E para que você chegue nesse papel bacana na sua vida, você vai ter que mudar o que você sente a respeito de você. Não tem outro jeito. Se você não acreditar em você mesmo, se você não conseguir sentir como você se coloca no mundo, por que você se comporta de uma determinada maneira, se você não conseguir se observar, você não vai conseguir mudar a sua vida. Então, se observar é o primeiro passo. Quem eu venho sendo, quem eu estou sendo, como eu estou fazendo o meu papel na vida, como mãe, como pai, como patrão, como subordinado. Esse meu papel, ele é o quê? De uma pessoa que é interessante, que é proativa, de uma pessoa que sabe de verdade? Ou eu estou fazendo uma pessoa que não sabe coisa nenhuma, que sempre fala coisa que não tem nada a ver, que não tem amigos interessantes, que não tem uma vida interessante? Se você é uma pessoa que está agora se dando conta de que você não quer ser mais essa pessoa que você vem sendo, só tem uma solução para você: mudar o que você sente dentro de você. E aí entra a reprogramação mental que eu vou fazer dentro de você. Você vai mudar como você se sente e em seguida vai mudar o seu comportamento. Nós vamos moldar uma nova personalidade. Você vai mudar a sua vida, eu te garanto. Eu faço isso no consultório todos os dias com as pessoas. E é por isso que eu falo que a pessoa tem que vir sozinha. Não adianta você querer que seu filho passe por isso, é você. Se seu filho se interessar pela ideia, ok. Mas é você que tem que passar. Gente, é possível mudar de vida mudando o que nós sentimos completamente. Você vai mudar completamente a sua vida. Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. Eu sou Cristina Long, o meu site é cristinalong.com.br. Todos os dias lá no Instagram também eu tenho colocado histórias sobre os pacientes, histórias minhas de vida para você entender como a mudança é possível. Gente, eu vim de uma família pobre, eu vim de um lugar onde ninguém olhava para mim, eu que tinha que me cuidar, eu não tive adultos cuidando de mim, eu me cuidei sozinha. Então um dia eu cheguei à conclusão de que eu não sabia nada quase da vida e eu me dei conta que eu precisava aprender o que eu não sabia. E com 14 anos eu comecei a estudar muito. Eu amo ler, eu tenho mais de 3 mil livros na minha casa, porque eu amo ler. Meus filhos têm esse hábito também, aprenderam lá desde cedo a se estruturarem. Então, quando uma pessoa não está estruturada, ela não consegue resultados interessantes. Desestrutura traz desestrutura, estrutura traz estrutura, controle da mente, controle da vida. E a mente é o que você pensa e sente a respeito de você. Inclusive, hoje eu vou dar uma aula sobre isso, uma aula lá no Instituto, no Instituto Despertar, em Diadema. Todas as quintas-feiras eu ministro essa aula sobre física quântica, sobre epigenética, para fazer você entender como você pode mudar o que você sente, como você pode se comunicar com esse universo que é precioso, que vai trazer tudo o que você deseja na sua vida. Mas você precisa olhar para suas raízes, não dá para fazer isso sem olhar para as raízes. Então, para participar dessa aula, precisa levar somente 1 quilo de alimento não perecível. Procura lá no Instagram ou no Facebook, Instituto Despertar Diadema. Essa aula também, eu gravo ela vai ser ministrada ao vivo lá no YouTube, lá no meu site, Cristina Long. No meu site não, né? Na minha página lá no YouTube, Cristina Long. É possível mudar de vida, sim. Gente, anotem aí. Eu faço isso em 5 sessões. O método Long, vai mudar a sua vida. Eu garanto para você. 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. Gente, ontem me escreveu uma pessoa super feliz, um cara que falou assim: Cris, eu
finalmente estou com as chaves do meu apartamento e eu vou mudar em breve. Esse é um cara, gente, que mudou a personalidade dele. Eu moldei ele para que ele fosse, se tornasse uma pessoa capaz de segurar os resultados dele, porque ele ganhava muito dinheiro e gastava muito dinheiro. Ele teve que mudar toda a personalidade, ele mudou o corpo dele fisicamente, inclusive, ele emagreceu, ele passou a correr todos os dias. Por quê? Porque ele entendeu que ele só se comportava daquela forma porque ele acreditava que ele não podia ser o que ele realmente queria ser. E quando ele mudou isso dentro dele, quando eu mudei lá com o meu método, eu desprogramei todas as sensações, todas as crenças, todos os paradigmas errados que ele tinha na vida dele, ele falou: Cris, eu já fui em milhões de lugares e eu mudei com você. Por quê? Porque eu entendi como fazer isso. Eu me especializei nisso e eu tenho feito isso todos os dias lá no consultório. Então, gente, é possível sim mudar a vida quando a gente se coloca nessa permissão. Uma pessoa, ela não se permite quando ela acredita, quando ela acredita que ela não tem valor. Uma pessoa não faz o que tem que fazer, ela perde força, ela é desorganizada, ela está toda bagunçada na vida, quando ela, no fundo, a motivação dela, ela não acredita. Ela não tem a motivação correta, que é ela. Ela fica esperando que os outros aprovem, ela fica esperando que os outros ajudem, ela fica esperando que os outros queiram, que os outros levem, que os outros incentivem. Então, essa pessoa que tem toda essa insegurança emocional é uma pessoa que está o tempo todo pautada no que os outros falam, pensam sobre ela, nas coisas que acontecem, e não nela mesma. Ela não tem a força. E ela ganhou a força de forma errada quando ela nasceu e foi criada num ambiente errado. Não que o ambiente fosse errado, mas um ambiente com poucos recursos emocionais, estruturais. Então, você aprendeu a moldar a sua vida daquela mesma forma que moldaram a vida, né? Que foi moldada a vida dos seus pais. Então, para pensar quem você vem sendo na vida, quem você se tornou. Você vai entender que você se tornou esse você que ainda não consegue, que ainda não faz, que está frustrado, que está andando em círculos porque você não teve bases. Eu vou te desconectar das bases que você teve. Eu vou te desconectar das histórias erradas que você tem na sua mente, das sensações, e eu vou te conectar com o seu desejo, além de criar toda uma estrutura. Eu sou especialista nisso, eu vou criar toda essa estrutura para você chegar onde você deseja. Mas a estrutura principal vai vir dentro de você, onde você vai passar a entender como se sentir merecedor de verdade do que você quer. E a pessoa que se sente merecedora, ela faz, ela tem força, ela consegue se organizar. É uma pessoa que não importa o que esteja acontecendo à volta, ela faz. E ela se sente poderosa, vibrante todos os dias. É possível sim sermos quem a gente quer ser, quem sempre a gente sonhou. Basta a gente se colocar nesse caminho. Então, gente, anota aí, você pode fazer sim essa mudança maravilhosa na sua vida. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. Olha só, gente, para que uma pessoa evolua na vida, conquiste coisas, tenha mais dinheiro, conquiste um amor, conquiste um cargo interessante, vá muito mais além, essa pessoa precisa se soltar dos paradigmas, que é a forma com que ela acredita que as coisas acontecem, das crenças, que são as ideias que ela tem a respeito de como é ou não é algo, dos hábitos ruins, das percepções erradas a respeito da vida das pessoas, dos outros, são as pessoas que se encolhem, que têm medo, que não se atrevem, e dos sentimentos ruins. Essa reprogramação precisa acontecer em todos esses âmbitos, e é isso que eu faço com o meu método Long. Eu reprogramo a mente das pessoas, eu reprogramo dentro dela o que elas podem ser de verdade. E aí, a pessoa se conecta com esse eu, se conectando com esse eu, a pessoa ganha uma força descomunal, ela consegue desbravar o mundo, ela consegue se organizar, ela vai criar uma nova personalidade, e com uma nova personalidade, porque não dá para você conseguir o que você quer sendo esse mesmo eu, você vai ter que mudar. Com essa nova personalidade, você vai se tornar realmente a pessoa dos seus sonhos. Você vai sair dos medos, das frustrações, das dores emocionais e vai se tornar uma pessoa realmente digna da sua própria vida, daquilo que realmente você sabe que você merece. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13
1010 9 44 13 1010 e o meu site é cristinalong.com.br. E é isso, pessoal, um excelente dia para vocês e até amanhã às 6 da tarde no próximo programa.